Boa noite! Está no ar mais um TBC Pop. Sejam bem-vindos, sempre um prazer estar aqui com vocês nesse programa feito com muito carinho, trazendo entretenimento, conhecimento, cultura, turismo, gastronomia, lazer, um pouco de tudo que acontece no nosso Goiás. E hoje tem a matéria pop falando de educação híbrida, essa nova forma de aprender e ensinar. Grandes profissionais da educação estarão conosco, compartilhando suas experiências, informações e dicas preciosas para a família goiana. No quadro Economia Criativa, empreendedorismo educacional para crianças e jovens. No Giro Pop, estarei com a nossa colunista social, Giovana Costa, nos atualizando da agenda positiva do Estado e uma super dica para os universitários. Também temos dicas inteligentes para os goianos que gostam de bons filmes para assistir com a família. Esporte radical? Tem no Cerrado? Tem sim, senhor. Você vai descobrir já já. Tem mais produção? Claro que tem. Tem o Papo Reto e na Hora Pop vocês vão se emocionar com um cantor goiano super talentoso que canta com a alma e tem em suas músicas mensagens de otimismo, amor e muita fé em Deus. Para esse momento que vivemos, nada melhor que a música e a arte em harmonia. O TBC Pop escolheu um tema de muita relevância, não somente nos tempos atuais, porque é a educação. Depois de um ano de escolas fechadas, redes públicas e privadas vêm adotando um modelo de aulas um pouco diferente, chamado de ensino híbrido, que consiste em revezamentos de parte dos alunos de forma presencial e a outra parte online. Assim, as escolas conseguem diminuir o número de pessoas na sala de aula e garantir o distanciamento social e o risco de contaminação durante a pandemia. O TBC Pop foi às ruas e conversou com os pais de alunos, assim como os jovens e as próprias crianças, para saber como todos estão encarando essa nova forma de aprender e as dificuldades encontradas por eles. A escola em tempo híbrido atrapalhou sua vida, não atrapalhou? Como é que você sentiu quando a pandemia veio e tirou vocês da escola? No começo foi um grande impacto, acho que para todos os estudantes, mas depois você vai se acostumando ao longo do tempo. É bem complicado, mas quando você realmente quer focar, você consegue. O que foi pior para você nesse momento de pandemia na escola? Eu acho que o toque, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de abraçar as pessoas. E aí não podia nem chegar perto, que não pode, tem que parar. Me conta, Sofia, a pandemia atrapalhou ou melhorou você na educação? Atrapalhou. Atrapalhou, vamos ser sinceros, né? Mas você está conseguindo se ajustar? Mais ou menos. E você está aprendendo mais ou menos? Eu sou inteligente, então eu aprendo qualquer coisa. Eu sou inteligente, então eu posso aprender qualquer coisa. Nossa, ele é inteligente, pode aprender qualquer coisa. Você está se sentindo mais responsável ou menos responsável? Mais responsável. Tem que ficar, porque acaba que a responsabilidade cai muito nos nossos pais. Então a gente tem que criar essa maturidade na cabeça de que eles não têm que ficar sozinhos, a gente tem que ajudar a fazer a nossa parte. Tanto no estudo, quanto na casa, quanto no esporte. Então, foi um momento de muito amadurecimento e eu gostei muito dessa parte, porque eu pude me ver de outra forma. Com a pandemia, a educação mudou aqui no Brasil. As aulas deixaram de ser a tradicional e o aprendizado passou a ser presencial e remoto, permitindo que o aluno estude sozinho, online ou na sala de aula, interagindo com os colegas e com o professor. Mas muitas escolas e centros de estudos tiveram dificuldade de se adaptar a essas novas regras. Porém, também teve aquelas que não somente se adaptaram, mas se reinventaram, chegando assim a resultados satisfatórios. É necessário que o pai, a mãe, a família apoie a criança em casa. Porque para a gente não é fácil, porque antes da gente ser professor, nós somos mães, somos filhos, somos irmãos, cuidamos da nossa casa, Cuidamos dos nossos filhos. Então, assim, que os pais valorizem o professor, valorizem a escola, porque a gente tem dado o melhor de nós. Então, a gente tem cada um abrir mão um pouquinho para a gente chegar num consenso que é o nosso e a gente vencer tudo isso junto, caminhando rumos a uma educação de qualidade, uma educação de valor, que ensina os nossos filhos a ter crítica, que ensina os nossos filhos a serem um ser humano cada dia melhor. Depois dessa, gente, vamos parar por aqui e refletir sobre tudo isso que ela passou para nós. Obrigada.
E hoje, para falar sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio aquelas que vivenciam o ensino em tempos de pandemia. É isso mesmo. Ela, conselheira de educação do estado de Goiás, Luciana Barbosa Cândido, e a professora Ana Paula Lulli. Meninas, sejam bem-vindas. Prazer estar aqui com você, Luciana, você compartilhar aí um pouquinho de toda essa experiência na educação. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço, é uma grande satisfação, Mariana. Coisa boa. Obrigada, Ana Paula, também por estar conosco, para compartilhar aí e oferecer também para os nossos telespectadores, para a família goiana, um pouco de dicas para a gente lidar melhor com esse momento que a gente está vivendo na educação. Eu que agradeço essa oportunidade. Coisa boa. Ó, vamos fazer o seguinte, eu quero passar para vocês um pouquinho da biografia dessas duas mulheres, dessas grandes profissionais na educação. Luciana Barbosa Cândido, graduada em matemática pela Universidade Estadual de Goiás, especialista em educação, matemática do ensino básico e superior pela Universidade Estadual de Goiás, especialista em tecnologias aplicadas à educação pela PUC-Rio, mestre em educação pela Universidade Federal de Goiás, experiência com formação continuada de professores, conselheira e gerente do Conselho Estadual de Educação de Goiás. Ana Paula Lulli, professora, palestrante e consultora educacional, pós-graduada em educação, mestra em estudos urbanísticos e gestão ambiental, pela Universidade de Barcelona, Espanha. Então, agora que a gente já conhece um pouquinho das nossas entrevistadas, eu acho que o mais importante é tirar um pouquinho delas toda essa experiência que com certeza vocês estão vivenciando na prática, né, desse momento da Covid. Então, eu vou começar aqui pela Ana Paula e aí a Luciana vai acrescentando também, depois a gente faz vice-versa durante as perguntas. Ana, me fala uma coisa, chegou a Covid, né, e com ela veio não só o desespero, os questionamentos de todos nós, principalmente vocês na educação, os pais, né? Mas dentro desse impacto, vocês começaram a colocar algumas regras em ação. Então, assim, o que você viu de mais eficiente nessas novas normas na educação, na escola, de forma mais prática? Então, ocorreu, de fato, uma mudança na forma de ensinar, o ensino-aprendizado. Então, acabou tendo que ter novas habilidades os docentes, os gestores educacionais e pais também. Então, uma das normas, das regras para entrar nessa nova modalidade do ensino híbrido foram as tecnologias. Então, as escolas que conseguiram enxergar isso com mais rapidez e que tiveram uma visão proativa da situação, não sofreram tanto com a pandemia. Todos sofreram, só que uns sofreram mais do que outros. Nós temos aí um ano de pandemia, praticamente, e no primeiro momento foi o ensino remoto, né? 100% aí os professores em casa, as crianças em casa, falta aí de ferramenta, de recursos. E vocês, que são os conselheiros, fazem um trabalho que eu acho que esse é o primeiro gancho que eu preciso fazer com você. Mesmo que você busque acrescentar na fala da Ana, o que seria o conselho e quais foram as principais pautas que vocês discutiram para essa questão tão relevante que é a educação e o momento híbrido aí da educação? Ótimo, Mariana. O Conselho Estadual de Educação, desde o começo de 2020, quando nos deparamos com essa situação de pandemia, ele é o órgão responsável por normatizar todo o sistema educativo do Estado de Goiás. Então, à medida que, no mesmo dia que o governador decretou o isolamento em diálogo com a Secretaria de Estado da Saúde, isso foi no dia 15 de março, num domingo. Então, no dia 17 de março, com uma força-tarefa muito grande, liderada pela presidência do Conselho Estadual de Educação, todos nós, conselheiros, nos unimos para que a gente pudesse normatizar o REAMP, que é o regime das aulas não presenciais. E foi isso que o Conselho fez. No dia 17 de março de 2020, nós publicamos uma resolução
amparado nessas normativas do governo do estado, pelo próprio governador, pela Secretaria de Estado da Saúde, que pudesse viabilizar esse regime de aulas remotas, para que essas atividades continuassem tendo validade, mesmo dentro das casas dos alunos, dos professores nas suas casas, para que o sistema educativo de Goiás permanecesse vivo, ativo. Então, esse foi o papel do Conselho de Educação. Não é simplesmente vamos adaptar a pandemia. O Conselho ele tem um papel muito mais importante e relevante do que a gente pode imaginar, né? Então, ele está ali para legalizar também, apresentar diretrizes, de uma forma até jurídica mesmo, o que é viável e o que não é viável. Mesmo com as dificuldades, nós queremos que as coisas fluam da melhor maneira possível. E aí teve até uma pergunta aqui do telespectador falando o seguinte: como nós, pais, devemos agir diante das carências tecnológicas e educacionais que as escolas públicas oferecem? Qual a melhor atitude a ser tomada? Do ensino público, eu não tenho tanta experiência assim, mas eu tenho amigos, ok, que estão nessa força-tarefa. Então, uma das características, dos trabalhos para poder minimizar essa dificuldade das crianças é que levam tarefas, né, imprimam, né, acabam imprimindo as tarefas e os pais vão buscar ou vai até a escola, não sei se o conselho entende isso, eles vão até a escola buscar essas tarefas, esses exercícios para que essa criança possa fazer. A dificuldade é que não dá toda semana. E assim vai de 15 ou uma vez no mês, para que essa criança não fique sem uma tarefa ou sem, de fato, o ensino. Até porque na própria escola particular existe essa carência. Isso. Muitos pais, assim, transpiram para conseguir pagar a escola e muitas vezes conseguir também ter essa tecnologia à disposição. Às vezes tem pais que são 3 filhos, aí tem que ter celular e internet para 3 filhos. Então, na própria escola particular já é difícil, né? O ensino híbrido, ou vou falar um pouco sobre o ensino, o ensino no geral no Brasil e no mundo. A educação entrou na era digital e veio para ficar. Isso é eu acho que é um dos pontos positivos da pandemia. Se pode dizer que tem pontos positivos, né? Olha, mas é muito importante, muito relevante você falar isso, que até uma pergunta também que eu quero fazer, daqui a pouquinho eu puxo esse gancho, que eu quero do seu ponto de vista também. Luciana, o que vocês estão fazendo para que não falte esse conteúdo para as crianças e jovens? Ótimo, Mariana. Esse é um assunto muito interessante porque, apesar de focarmos em grande parte, quando se fala de ensino híbrido e remoto, no uso das tecnologias digitais, propriamente internet, computador ou celular, a rede estadual de ensino, a Secretaria de Estado da Educação, como você nos perguntou como que isso tem acontecido na rede pública, nós temos acompanhado isso de perto e o esforço das redes públicas, tanto municipais quanto estaduais, nesse sentido, é para que, além de instalar esses pontos de internet, oferecer essa tecnologia para os professores nas unidades escolares, viabilizar esse acesso da internet propriamente dita, outros métodos de ensino têm sido utilizados, outros caminhos têm sido seguidos, como, por exemplo, a própria aula pela televisão aqui na TBC. A Rede de Estado da Educação, a Secretaria de Estado da Educação fez essa parceria com a TBC. As aulas são transmitidas pela TV, pelo rádio. Além da parceria com a TV e com o rádio, houve também uma reorganização do transporte escolar. E esse transporte escolar na rede pública começou a levar as atividades semanalmente na casa dos alunos e depois semanalmente trazer de volta para que o professor tivesse acesso a essas atividades, corrigisse, desse um retorno aos pais. Então, o foco na internet é muito grande porque o poder da internet, de fato, é grande. Mas existem outros caminhos que têm sido seguidos também pela rede pública, municipal, estadual, que são esses da TV, do rádio, do transporte público para levar essas atividades, que tem fortalecido muito essa relação escola e família. Você, Ana, infelizmente o nosso tempo vai acabando aqui. O que você diria para os pais, para a família que está nos assistindo agora, que é mais importante fazer, ser feito? Qual que é a sua dica, já prepara a sua também, para que a família se sinta mais evoluída nesse momento, que a gente sabe que é delicado, mas sempre tem um jeito da gente, o professor é muito criativo, para poder superar esse momento. O pai, ele precisa mostrar
né, a sua hierarquia, organizar na casa uma gestão do tempo. O aluno ele tem que entender o seu horário de dormir, o seu horário de levantar, sua hora de fazer tarefa e entender que somos parceiros, pai. Eu encontro muito em sala de aula a mãe, o avô participando das minhas aulas. Eu acho isso fantástico. E eu peço, vô, o que você acha? Sou Getúlio Vargas, e ela vai lembrando de quando era criança na época de Getúlio. Isso é fantástico. A educação ela chegou para renovar pela primeira vez. Então eu quero parceria dos pais, parceria do professor e a gente tudo em prol do quê? Do ensino, aprendizado eficiente. Esse é o meu papel, mas sempre com gestão do tempo e controle emocional. Gracinha, gostei, eu acredito muito nisso e isso da família participar, as melhores tarefas que meus filhos já fizeram foi quando o professor, me deu dor de cabeça, entre aspas, e eu tive que ali, mesmo sem tempo, ter um momento de construir alguma coisa para fazer uma tarefa mais colorida, mais dinâmica, de pesquisa. Então, a família ajudando a criança, ela nunca mais esquece, acho que é muito mais fácil para aprender. Gostei dessa dica aí. E a sua, Luciana, nesse momento aí, o que você acredita que tem que ser um alerta, uma informação que não pode deixar batido com com a gente aqui hoje para os pais? Mariana, dica para os pais, sem dúvida, é o diálogo. O diálogo entre os membros da família e principalmente com a escola. Para que a escola entenda como ela pode melhorar e para que a família também entenda como esse retorno pode melhorar junto à escola. Um diálogo respeitoso, um diálogo onde os pais ou responsáveis possam dizer para a escola o que está acontecendo em casa, para que a escola possa se adaptar também da melhor forma possível. Diálogo. Concordo com você, é fundamental o diálogo, a gente escutar, saber ouvir, né? Mas eu não quero esquecer, porque aqui todas as nossas participantes, as nossas entrevistadas, elas trazem uma ferramenta, um objeto que significa na vida delas. A Ana Paula trouxe aqui a lapela, né, para fazer a transmissão aí das aulas online e eu fiquei até curiosa. Porque a Luciana, ela trouxe esse som aqui, ela poderia ter trazido o celular dela, o smartphone, né, o notebook. Mas por quê? Explica para nós aí, por que você escolheu esse objeto? Mariana, eu escolhi o rádio porque foi a primeira palavra que veio à minha mente quando me perguntaram de um objeto que me representa e logo eu entendi o porquê. Eu fui criada no rádio, pelo rádio, e o rádio foi o sustento da minha família, ainda é, pelo meu pai, que é radialista. Carlos Cândido. Então, se hoje a Luciana é professora, é educadora, é uma pessoa que tem um diálogo, que aprendeu de humildade, que aprendeu de respeito, é porque o rádio me ensinou isso através do exemplo do meu pai. Aquela palavra aquela frase, né, que a palavra ensina e o exemplo arrasta, o exemplo do meu pai de humildade, honestidade e trabalho, independente da hora e do lugar, me arrastou para ser hoje uma educadora ao lado da minha mãe. Ele construiu isso. Então, o rádio me criou e o rádio é um objeto que me representa. Tá vendo? Ainda bem que a gente continua aqui. Eu fiz a pergunta porque eu me arrepiei. Eu sempre falo que tudo que é bom dura pouco. Quero ter muita oportunidade de trazer vocês, porque para mim, popular é um assunto que está na boca das pessoas e todo mundo quer saber sobre educação, o que tem que ser feito. E eu quero agradecer por vocês terem aceitado esse convite. Obrigada, Ana Paula. Eu que agradeço, foi uma honra mesmo, né? Falarmos de ensino, para mim é fantástico e é só através do diálogo que nós crescemos juntos. Obrigada também, viu, Luciana, por estar conosco. Eu que agradeço, Mariana. É uma honra poder estar aqui com vocês e eu não posso encerrar antes de dizer que Goiás foi um dos únicos estados que conseguiu concluir o ano letivo de 2020 dentro do calendário civil de 2020, sem precisar repor carga horária em 2021. E isso é um ganho de todos, professores, família, educadores. Então é isso, ó. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre educação, mas as novas formas de educar. Tem muita coisa boa, daqui a pouquinho, espera aí e a gente volta já. Você já ouviu falar em programa de mentoria e orientação para crianças, adolescentes e famílias? A Team Mentors é a única escola de educação psicossocioemocional do Brasil, que se desenvolve a partir da metodologia chamada STAR,
sistêmico, treinamento de autoconhecimento relacional através das oficinas práticas e dinâmicas durante o programa. Para explicar melhor, nós convidamos a psicóloga Thelma, que vai falar para a gente, e também para falar sobre educação e ensino-aprendizado individualizado com apoio pedagógico para crianças e adolescentes, estamos com ela, a Karine, profissionais da educação, que nesse momento de pandemia, nesse nosso quadro que é a economia criativa, estão se reinventando e estão empreendendo. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente para trocar e compartilhar esse jeito novo, essa inovação, essas invenções de vocês em estarem trazendo uma nova forma de educar para o nosso estado de Goiás. Então, sejam bem-vindas. Obrigada, Thelma, por estar conosco. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Obrigada também, Karine, de estar conosco, aceitar o convite. É um prazer estar aqui, Mariana. Prazer é meu, viu? Então, vamos lá. Explica para nós, Thelma. Tem muitos pais que ainda não entenderam, né? A gente sabe que a escola ela já faz o papel dela, mas hoje existem meios para otimizar a educação das crianças e da família como um todo, né? Muitas vezes os pais não têm tempo. E aí vem a Team Mentors. O que é isso e o que isso pode oferecer de positivo para a família? Bom, é muito interessante essa pergunta e é uma dúvida de muitas pessoas. O Team Mentors é uma escola de educação socioemocional para crianças, adolescentes e famílias. Porque sem a educação emocional, sem o desenvolvimento emocional, não adianta você colocar seu filho para fazer inglês, porque ele é tímido e ele não vai falar. Não adianta ele ser excelente em todas as matérias, ele ter um nível de ansiedade muito grande, na hora da prova ele ficar só no banheiro. Então, o Team Mentors é um programa completo que trabalha tanto a educação socioemocional como autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, a gestão das emoções e a orientação vocacional. Você acredita que já tem algumas dicas técnicas que você pode apresentar para os pais? Bom, olha só, eu acho que nós estamos vivendo um momento único, né? Ninguém foi preparado para esse momento. Mas ser pai de adolescente nunca foi fácil, né? Então, assim, não dicas... é por conta da pandemia que está sendo, né? Eu acho que assim, a pandemia, ela só acirra uma situação que já existia. Então, a gente oferece um apoio para vocês aí que querem uma dica, que querem um atendimento gratuito. A gente faz oficinas todas as quintas-feiras na nossa unidade e a gente recebe famílias inteiras, com o avô, com o pai, com o tio, com os adolescentes, e ali a gente faz uma oficina para essa família se reconectar, se reorganizar. É a nossa doação nesse momento tão complicado. Fora isso, a gente também lançou esse livro, né, que é um livro que é um projeto social do Team Mentors que a gente lançou na pandemia mesmo. Aqui, ó, produção, foca aqui para nós. Tem jeito e vale a pena. Quando a gente fala que não tem jeito é para a morte, gente. É isso mesmo. Agora, enquanto nós estamos vivos, tem jeito sim e vale a pena a gente se dedicar. Tá aqui, ó, sair do modo sobreviver para o modo viver. Requer um treinamento até se tornar real. Hoje eu vou mostrar um pouco do meu espaço aqui, onde eu faço minha aula de reforço no ERA, em Goiânia. Você acredita, Karine, que a elo, até por esse nome, né, esse elo que você busca fazer com a criança, com você e com a família, ela consegue mostrar que muitas vezes a dificuldade não está só na criança, do aprendizado ali em si, mas também pode estar na forma como o pai está lidando com essa criança? Exatamente. A questão de ser o elo é justamente essa ligação que nós precisamos ter com essa família, no sentido de ajudar, de auxiliar essa família a compreender qual é a real situação da criança ou do adolescente em que eles têm enfrentado nesse momento tão complicado da educação
no Brasil e no mundo. E o Elo veio justamente com esse objetivo, né, de auxiliar essas famílias no sentido de que as crianças precisam de um apoio pedagógico, de um apoio individualizado, né, e nós recebemos essa criança e fazemos toda essa anamnese com essa família, costumamos fazer uma orientação, uma reorientação dessa rotina diária de acordo com o perfil desta família, né? Antes de tudo, eu acho que tem que ter muita calma. É um planejamento, então, que esse adolescente ou que essa criança recebe para o pai também colocar em casa. Exatamente. Então, uma reorganização dessa rotina através do planner, considerando as especificidades desse aluno, né? Nós temos esse cuidado. E aí o pai precisa também ter essa compreensão, né? Qual é o melhor horário de estudo para esse aluno? Qual é o horário da aula? Lembrando que o Elo, ele segue em parceria com a escola, né? O aluno que passa pelo Elo, ele não vai ficar permanente, ele vai passar por ali e eu costumo dizer que ele vai receber alta, né? Então é um momento de aprendizagem, é um processo e ele vai continuar caminhando com as próprias pernas, né? Ou seja, de uma forma ou de outra, a pandemia fez com que a gente, nós pais, todos que estão assistindo, que a gente busque também mudanças daquilo que a gente fazia meio que com a barriga, sabe? A rotina ela é fundamental para otimizar o nosso tempo. E menino gosta disso? Como é que é, Thelma? Tem que pegar firme, não tem que pegar firme? O que você vê disso aí, dos pais que estão ali cobrando, exigindo demais das crianças? Eu acredito o seguinte, cada família tem seu tom, né? Eu acredito que não tem uma receita que sirva para todas as famílias, mas eu acredito que a criança, em tudo que eu já vi na vida, a criança ela necessita de rotina, ela precisa disso até para diminuir a ansiedade dela. Nós adultos precisamos de ter essa agenda nossa para a gente não ficar assim, esquentando a cabeça ou mais ansioso. O que eu tenho que fazer daqui a pouco? Então, se eu dou uma previsibilidade para o meu cérebro quando eu tenho uma organização do meu dia. Então, é muito importante a rotina. Tá vendo? Nosso país só vai ter ordem e progresso quando a gente começar a ter ordem com as nossas ações também, com as nossas demandas diárias, né? Exatamente. Beleza. Você tem filho já grande, né? Tenho. Você tem filho de 21 e de 24. Isso, 2 anos. Com essa cara de menina, depois ela vai contar para nós o formal que ela está usando. Mas o que você diz que você acredita que você tenha feito como educadora para você sentir que valeu a pena a educação que você deu para eles? Agora, não só como profissional, eu quero como ser humano, como mãe que você é. É interessante, a gente estava até conversando sobre isso, né, Thelma? Muitas vezes eu olho para trás, eu vejo meus filhos adultos, eu falo, será que eu acertei? Será que eu errei? Onde eu falhei? E o mais interessante é olhar o hoje, o presente, né? Como eles estão hoje? Qual é o produto, né? Como eles estão encarando a vida? Como está o emocional? Se meus filhos já formaram, como eles enfrentaram essa fase escolar. Eu vejo assim, como você disse, eu fui mãe nova e a gente acaba falhando sim. Às vezes aprendendo junto com eles. Isso. Hoje em dia, eu tenho os meus filhos como meus amigos, né? Nós caminhamos juntos e eu acho que o próprio fato de eles se tornarem meus amigos hoje me faz olhar para trás e ver que, mesmo que eu possa ter errado, eu consegui, né, algo de interessante. Bons resultados, né, e construir essa família, né, que é hoje, assim, o fruto maior que nós temos, né, o bem maior que nós temos, né, a família. A Thelma também, só que assim, dela não está tão grande assim, não. Thelma, você tem quantos? 3? 2? 2. 2. Eu sei que um é adolescente. E a outra eu posso falar, pessoal? Pode. É uma síndrome de Down. Linda, uma menininha. Pensa numa menininha esperta. Depois vocês acompanham lá na rede social da Thelma. Conta pra nós, como que é ter essa experiência? Um adolescente, né? E ela tá com quantos anos? Vai fazer 4. Mas conta pra nós, como é que foi lidar com esse novo? Que são seus filhos e lidar com isso e educá-los. Como que está sendo? Então, eu tenho o Paulo de Tarso, que está com 13 anos, um adolescente, está no NEM, né? Nem é criança, nem é adulto e está testando tudo. Mas ele me ensina muito, né? E ele está no Team Mentors, então, assim, ele me dá todos os feedbacks que eu preciso, né? Disso que eu estou experimentando agora. E a Liz vai fazer 4 anos. A Liz veio para me
desacelerar. Ela veio para me ensinar um mundo novo, né? Então, assim, naquela certeza que a gente está sempre aprendendo, e é um aprendizado muito doce, muito gostoso. Pois é, a produção sempre pega no meu pé, sabe? Que fica assim, ó, pode filmar isso aqui, ó. Mas é porque é coisa boa demais, é vontade de ficar horas aqui. Eu tenho certeza que o telespectador fica, porque se identificam, né? Porque nós aqui somos mulheres, todas bonitas, né? Vaidosas, mas nós também lavamos, passamos, cozinhamos, gritamos, cuida de menino, cuida de marido, cuida de filho, faz comida, né? E, enfim, o que a gente quer, o que eu gostaria, para a gente finalizar aqui, né, suas considerações finais, junto com as suas considerações finais, o seu feedback. Ah, que interessante essa pergunta, né? Gente, nós estamos todos passando por esse momento desafiador, mas o que eu posso dizer para vocês é o que eu acredito, que tudo isso vai passar. E que eu acredito que nós estamos sendo lapidados nesse momento e que a gente vai sair disso mais forte. Eu me sinto assim, eu me encho de esperança todos os dias pensando que nós estamos aprendendo com tudo isso, nós vamos valorizar mais o abraço, nós vamos valorizar mais os encontros familiares, nós vamos valorizar, os meninos vão valorizar mais a escola, o professor presencial. Então, eu sempre estou olhando, eu estou sempre com foco na solução. Então, você, pai e mãe, que está achando que seu filho está perdendo o ano, que você está, às vezes, pagando uma escola cara, mas calma. Tudo isso vai passar e o aprendizado emocional, a maturidade que eles vão sair, que nós vamos sair disso tudo, eu acho que é muito maior. Igual está no livro, tem jeito e vale a pena. Mas o que a gente não pode esquecer, gente, é que para valer a pena, a gente tem que esquecer um pouquinho da quantidade dessas coisas todas que a gente faz hoje, tantas atribuições que o mundo nos oferece, mas que a gente tenha qualidade dentro daquilo que a gente vai fazer. Eu acho que já está mudando, viu? Já está valendo a pena. Graças a Deus. Eu também sou cheia de esperança. Obrigada por estar conosco, viu? Obrigada a você pelo convite. Obrigada. E você, Karine, eu também quero que você, na sua consideração final, coloque essas observações também. Vocês que estão empreendendo, melhorando aí a empresa de vocês, quem todo mundo vai acompanhar nas redes sociais. Mas o mais importante aqui no nosso programa é realmente gerar conteúdo, algo de valor. As pessoas precisam saber o que você, nas suas reflexões como profissional, mulher, esposa, você acredita que vale a pena que a família, quem está escutando, faça, coloque em prática. Coisas simples que, se for colocar em prática, pode melhorar. Qual que é o seu feeling para as pessoas hoje, sua dica? Bom, ressignificar num momento como esse é um desafio, né? Nós precisamos considerar tudo ao redor, considerar as necessidades da nossa família, as nossas necessidades, né? E é um momento que a gente precisa olhar para dentro mesmo, porque você precisa cuidar do seu emocional, precisa cuidar, né, do seu físico, e aí a gente acaba que quase que está sem espaço, onde você vai treinar, cuidar da sua alimentação e tudo mais, né? Então eu penso que primeiro é cuidar de você. Quando você está bem, você consegue passar isso para o próximo, né? E você passa isso para o seu filho. E ali, o trabalho do Estúdio Elo é justamente auxiliar neste processo, né? Uma mãe, às vezes a mãe precisa, assim, eu preciso só de um tempo para descansar. Eu não consigo mais ajudar o meu filho hoje, eu preciso de respirar. Traz lá para o Estúdio Elo, eu vou ajudar o seu filho, vou entregar ele para você tranquilo, com as atividades feitas, feliz, vai jogar, vai brincar, vai aprender, e aí você vai ter um tempo saudável para curtir, de qualidade para curtir essa criança, né? Então é um momento de empreender, é um momento de ressignificar, um momento de ser feliz também, dentro de um momento difícil, mas há de se ser feliz também. E para finalizar esse quadro aqui, que com certeza nós teremos em outros momentos novas oportunidades, quero estar lá no seu espaço, conhecendo de perto, tá? A Elo, nós vamos filmar vocês lá. A mesma coisa com você, viu, Thelma? Um prazer, já tinha conhecido pessoalmente, só reforça aqui a consideração que eu tenho. E eu quero falar para minha filha hoje e para o meu filho. Mamãe está muito orgulhosa de ver vocês crescendo nessa nova educação. Vocês mesmo, a minha filha de 13 anos, ela me surpreendeu esses dias. Ela que falou, quando eu falei que foi uma adolescente, a adolescente é ela. Ela falou assim, mamãe, eu estou amadurecendo muito nessa pandemia. E eu achei tão bacana, ela está com essa vontade. O amadurecimento é isso, é querer crescer. Quando o jovem, quando a criança, ela
toma ciência que querer crescer, que aprender é bom, isso já é o caminho para continuar evoluindo. Então, minha filha, você está amadurecendo sim e vai continuar tendo vontade, continua persistência. Para vocês adolescentes, para vocês pais, não desistam, não é dos seus sonhos, da sua família, porque é isso que eu acredito, como a Thelma falou, com o reforço da Karine, é isso que Deus está nos ensinando nesse momento, é unir nossas famílias e conectar e educar com amor. E para ter amor, a gente tem que estar perto. Nossas crianças precisam, nossos jovens precisam da gente. É isso aí. E no próximo bloco, vamos continuar falando sobre criatividade para vencer a crise. E o nosso Giro Pop com a nossa colunista social e notícias super importantes para os universitários. Não sai daí, o TBC Pop volta já! Gente, o Giro Pop de hoje vem com uma ótima notícia para você que é universitário e tudo o que acontece no nosso estado. Vamos conferir? Ô pessoal, mais um Giro Pop nesse cenário lindo, com essa linda aqui, trazendo tudo o que há de melhor no nosso estado de Goiás, o que está acontecendo de bom. E por falar em educação, eu já sei que tem novidade aí, não é mesmo, Giovana? Uma notícia excelente, Mari, para todos os estudantes aí que desejam ingressar aí na universidade. Saiu o edital da Bolsa Universitário do Bem pela OVG. Esse edital aí vai estar aberto até dia 25 de junho, com 5.000 vagas de bolsas. Então, corre lá no site da OVG, fica atento, faça a sua inscrição. E estuda, menina, e boa sorte, estuda, que com certeza, quanto mais a gente se qualifica, mais espaço a gente tem no mercado de trabalho, né? Claro. Mas fora isso também tem algumas dicas que eu sei que você vai dar pra gente. Passa aí essas dicas que eu tô curiosa. Ó, você sabe, Mari, que aqui em Goiás nós temos uma escola que ensina a voar? Ai, mas eu já vou sem escola, agora com escola eu vou voar debaixo da conta? Conta pra nós. Sim, a Cia do Vento está aí mais de 25 anos no mercado aqui, ensinando aulas de parapente, paramotor. Então você que deseja voar, tem voos duplos com instrutores, são muito capacitados os meninos. Então aí, você que está aí querendo fazer as pessoas que estão aí querendo aprender a voar, onde que entra para saber sobre isso? @Cia do Vento, tá aí o Instagram, entra lá, fala com o Daniel e vocês vão ver que experiência, Mari. Aí nos bastidores aqui eu já vou adiantar que vai ter uma aventura da Dona Mariana com a Dona Giovana, com o Daniel, hein? Vocês aguardem que vai ter o Pop Tour loguinho aí pra vocês. Giovana, tem dica gastronômica também? Então, pra você que tá aí em casa e deseja fazer aquele jantarzinho especial e diferente, temos uma excelente dica, a Tábuas Benedita, que tem aí diversos queijos, é uma excelente carta de vinhos para você e sua família petiscar no final de semana. E aí eu quero dar palpite, porque essa eu conheço, já prestou serviços para mim, na minha casa, em alguns eventos que eu promovi, e é de primeira qualidade. Os produtos, Giovana, tudo tudo fresquinho, não só os queijos, mas todos os frios são delicatessen que você que está em casa quer receber alguém ou quer preparar um jantar romântico, fica a dica, Tábuas Benedita. Tá aí o Instagram para vocês. Mas a gente tem aquela parte que eu sou suspeita, porque eu gosto demais da conta, que são os filmes, né, do Netflix. E a gente fez um bem bolado hoje. Como é que vai ser o nosso Netflix de hoje? Eu deixei por conta dela, que é a nossa pedagoga, nada melhor que para falar de filmes educacionais, Mariana Gidrão. Eu sou suspeita, eu acho que não por ser pedagoga, mas hoje eu pedi para falar com carinho, assim, para vocês todos os telespectadores que estão assistindo, sejam crianças, jovens e principalmente pais, assistam o filme Como Estrelas na Terra. Esse filme é fantástico, é um filme que conta a história de uma criança que aparentemente dava muito trabalho na escola, que aparentemente tinha muitos problemas, que aparentemente não ia dar conta de muita coisa na vida. Mas a história do filme mostra uma reviravolta e mostra que por trás de algumas crianças que aparentam ter limitações ou que não conseguem fazer uma coisa ou outra, às vezes conseguem fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Aí essa história do filme, ela é aprofundada, sabe, Giovana? Ela entra um professor
maluquinho, um professor diferente, que faz a revolução na escola, que conhece a fundo a história daquele garoto e que torna esse garoto uma estrela na terra. Olha, eu arrepio aqui, vale a pena assistir esse filme e também, já que a gente está falando sobre educação, Divertidas Mentes. Riley, está tudo bem? Chefe, ela bufou pra gente. Tá, vamos pegar leve. Eu não quero ter que dar piti. Não, dá piti não. Então vocês pais que querem ter um momento maravilhoso com a família e refletir um pouco sobre os nossos comportamentos como pais e como família, como Estrelas da Terra e Divertidas Mentes, que fala sobre as várias personalidades que todos nós temos e temos que saber dar uma equilibrada em um momento ou outro. Essa é a dica de hoje. Tá certo? अरे अब तक रेडी नहीं हुए और ये टाई कैसे लगा? मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया? Gostei, Mari. Esse eu não conheci, eu vou assistir. A gente tem certeza que será um excelente filme e que vai trazer muito aprendizado para nossa vida. Com certeza, porque nada melhor do que a gente achar que está aprendendo. Na verdade, a gente, quando está ensinando, a gente está aprendendo. Isso é a vida e foi muito bom o dia de hoje no nosso Giro Pop. Valeu, Giovana. Bate aqui. Cuidar da saúde mental e emocional é tão importante quanto zelar pela saúde física de crianças e adolescentes. No entanto, o tema é visto como tabu pela sociedade, sobretudo em relação ao suicídio, mesmo depois de ter sido pauta de veículos midiáticos nos últimos meses. Há um preconceito muito grande sobre abordar assuntos relacionados à saúde mental, como depressão, transtorno bipolar, crise de ansiedade, esquizofrenia, suicídio, o que dificulta o acesso das pessoas a informações para lidar com esses possíveis problemas. Segundo especialistas, a melhor maneira de a escola abordar essas questões é dizer que elas existem e não são tão incomuns. É preciso falar sobre suicídio e isso não vai incentivar crianças e adolescentes, mas dar ferramentas para que eles aprendam a lidar com os próprios pensamentos e sentimentos. Adolescentes são mais frágeis, não estão com a identidade formada. É uma fase muito difícil e complexa, de várias mudanças, confusão hormonal e de escolhas também. O mundo pela frente e o nada ao mesmo tempo. Mas se a escola abordar o assunto, acolher essa forma de pensar, ajuda muito. Os psiquiatras e especialistas da área ressaltam que o índice de suicídios vem aumentando no Brasil, principalmente entre mulheres, na faixa de 14 a 22 anos. Para identificar possíveis problemas ou riscos, escola e família devem estar atentas a mudanças de comportamento da criança ou do adolescente, para só assim conseguir guiar as situações que envolvem o risco de suicídio. Lembrando que qualquer mudança rápida ou dramática que afete o desempenho, a capacidade de prestar atenção ou o comportamento de crianças ou adolescentes deve ser levada a sério. Alguns sinais são listados pelos especialistas para que um professor ou funcionário da escola possa identificar essas mudanças, como falta de interesse nas atividades habituais, declínio geral nas notas, diminuição no esforço, interesse e má conduta em sala de aula, faltas não explicadas e ou repetidas, consumo excessivo de drogas, incluindo cigarros e bebida alcoólica, e incidentes envolvendo a polícia. E você aí de casa, tem percebido alguma mudança no seu filho, comportamento fora do comum? Não tenha medo de procurar ajuda. A saúde do seu filho vem sempre em primeiro lugar. Ei, não sai daí não. Próximo bloco tá bom demais da conta. É a Hora Pop. Nós vamos falar de música com a alma. Continue ligadinho, já voltamos daqui a pouquinho. E beleza, trem bom sempre é coisa boa. E nós voltamos com nossa Hora Pop. E vamos falar, sabe de quê? De música, com esse artista de alma. É o Lineker Lancelotti, mais conhecido como Lancelotti. É coisa boa. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Ó, eu quero reforçar aqui para quem está nos assistindo que o que eu tenho de melhor no TBC ou na vida são os meus amigos, meus parceiros. E aí, conversa vai, conversa vem com a minha amiga Lara,
eu falei com ela, Lara, eu quero muito, sempre que você vê alguém que canta, ela ama música, tem até o projeto, né? Movimento contra a Depressão, e música realmente trabalha a nossa alma, o nosso espírito. E eu tenho uma pessoa. Aí ela mandou o seu Instagram, só que ela mandou um link seu. Inclusive, enquanto a gente está falando, eu gostaria que vocês, produção, a pessoal da edição, colocasse um pouquinho da música que mexeu comigo e me fez, na mesma hora, falar com a produção. Ó, liga para ele que ele tem que estar no nosso programa. Escuta aí um pouquinho. Deus está aqui, pode acreditar, já posso sentir a me soprar. Sentiram, né? Arrepiou? Nossa, mas na hora que eu escutei, quando eu vi, eu já estava, aí mostrei pro meu esposo, na mesma hora ele falou assim, manda para mim. Mandei o link para ele, já mandou para a família toda, viu? E aí o trem, viu, já, tudo achando bom, não, segura aí que eu vou entrevistar essa voz da alma. Me fala um pouquinho, você, goiano, como é que é? Sou goiano, nascido em Goiânia mesmo. É goiano mesmo, goianiense. Goianiense, de uma família que vem do interior, de Uruana, Goiás. Olha só. Uma família de músicos, mas músicos caipiras, né? De tradição de folia de reis, né? Da Igreja Católica e música sertaneja. Mas acabou que eu segui mais para o outro lado. E esse outro lado, qual que é de fato o segmento que te encanta? Olha, eu sempre fui um artista que gostei mais de música pop, folk, que a gente chama de singer-songwriter, que é cantor, compositor, né? E por eu ter crescido na Holanda, digamos assim, quando eu me desenvolvi como homem em Amsterdã, e foi ali que eu me tornei um músico, então acabei gostando mais dessa vertente da música. Mais pop, depois montei uma banda de rock e fui mais por essa área. E nessa evolução sua como homem, como profissional, né, compositor, músico, nesse momento, pelo que eu percebi, pelo que eu senti, você vai me corrigir, eu percebi esse momento seu espiritualizado, né, levando mensagens aí de otimismo, de fé, de esperança, falando em Deus, independente de religião. Por quê? Né? Você que gosta muito de cantar músicas internacionais, por que agora compondo em português e com essa vertente espiritual? Pois a vida da gente vai passando, a gente vai aprendendo muita coisa, vai sofrendo muito na vida, com grandes experiências, traumas, né? Assim como eu acho que todo mundo tem. E chegou um momento em que eu acho que não é nem que Deus me alcançou, é que eu me deixei ser alcançado por Ele. Esse quadro é de um artista que se chama Deneri. E ele fez esse quadro inspirado nesse momento que eu estava passando da minha vida. Né? Você pode ver que tem uma mão que está me resgatando das águas, das profundezas. Né? E realmente eu tive um quadro de depressão muito forte. Então, assim, essa mão que me resgata, eu considero assim que é Deus, que é Jesus, que me libertou. Então, a partir daí, eu continuava escrevendo músicas em inglês. E eu percebia, como eu voltei para o Brasil, para morar com a minha família, eu percebia que eu queria passar essa mensagem de uma forma mais clara. Então, eu comecei a cantar em português. Sou filho do fogo, pode me levar. E é assim, engraçado dessa música, porque quando eu comecei a escrever essa música, quando Deus estava me dando essa música, Deus está aqui, a presença de Deus era tão forte no meu quarto, ali no momento que eu estava escrevendo, que eu não conseguia escrever a música. Eu ficava chorando sem parar, e eu demorei muito tempo para conseguir escrever essa música, porque era realmente algo que se aprofundava no meu coração e que tirava toda a angústia, toda a dor, todo o trauma, todo o sofrimento, sabe, tudo. E olha só o aprendizado que a gente está tendo aqui. Nós não estamos só escutando música, a gente está aprendendo sobre música, né? Sobre vida, porque a vida ela é uma música através de instrumentos, da voz. E ressalta que eu estou aprendendo com você, porque eu acredito nisso que você está falando. Mas vamos parar um pouquinho, fora esse conteúdo maravilhoso que você está passando para nós, compartilhando conosco. Toca pra gente, porque música mexe demais com a alma da gente. Eu acho que é isso que o telespectador quer para essa hora pop. I don't pray
I don't see. My ears are open, waiting to hear. Nothing talks to me, nothing or no one. I don't know. Darkness in my room, a stranger makes an offer to my soul. You fall, no one is there to catch up. You know that life hurts more if I'm not there for you. Que delícia! Oxi, a parte ruim desse programa é ter que acabar. Me fala aí suas considerações finais antes de você terminar com a gente com essas músicas suas aí. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, agradecer também a Lara pela indicação e agradecer por esse espaço, por falar de um assunto tão bom e tão importante, né, e que Deus abençoe todos vocês, a produção. Amém. E se você gostou, me siga lá no Instagram, lineker.lancelotti. E estou muito feliz de ter sido entrevistado aqui por você. Também fiquei. E, vai ter muita gente que vai... Compartilha aí, viu? Tem o pessoal que está assistindo pela TV, mas tem também a galera que está assistindo pelo YouTube, pelas nossas plataformas digitais. Trem bom a gente tem que compartilhar. Então, pega essa parte aí desse momento tão gostoso, manda para alguém que você acredita que precisa ouvir as palavras do Lancelotti, tá bom? É isso que a gente tem que fazer, coisa boa, a gente compartilha. Para de compartilhar coisa que não presta. Oxi, tá bom? Então, vamos finalizar com música? Vamos sim. Então, Deus abençoe. Deus está aqui. Ai, Deus está aqui, tá vendo? E está aí também. Deus nos abençoe. E até o próximo TBC Pop. Deus está aqui. Pode acreditar, já posso sentir a me soprar. Começo a sorrir, já quero chorar. Sinto o meu corpo arrepiar. Não vou me conter. Já quero gritar, não vou conseguir me segurar. Me toque, meu Deus, eu quero queimar. Sou filho do fogo, pode me levar. E todas as coisas que eu dizia ser, hoje eu não sou nada, eu vivo pra você. Eu sou eterno grato por este momento. Hoje eu sei voar, eu sou filho do vento. Eu sou filho do vento. Sopra o teu espírito em mim, faça florescer o meu jardim, encha com tua graça o meu ser. Tudo que eu canto é pra você. Amém.
Ave Maria! Muito bom, muito bom.